Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham presencialmente, tanto aqueles que nos acompanham também virtualmente. Queremos desejar a todos as boas-vindas para esse momento de estudo e reflexão a respeito do Evangelho de Jesus. Hoje, dia de estudos do Evangelho, no qual nos utilizamos do Evangelho segundo o Espiritismo, e falaremos hoje do capítulo 26, que tem por título Dai de graça o que de graça recebeste. Para iniciarmos a nossa fala, vamos então fazer uma preparação do ambiente e aí seguindo da prece e da palestra em si. Então, no capítulo 26, no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, diz assim: Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. E ainda ele continua: de graça recebestes, de graças dai. Disse Jesus a seus discípulos: com esse preceito, prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsarem os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes diz para não fazerem tráfico dele, nem objeto de especulação, nem um meio de vida. Pois bem, então quando a gente fala desse tema, né, dai de graça o que de graça recebeste, e quando a gente fala nos dons, né, como falou aqui a leitura inicial, às vezes a gente chega a pensar assim: nossa, mas isso hoje em dia não existe mais, né? Isso lá naquela época existia uma certa cultura, existia um certo aproveitamento daqueles que sabiam um pouco mais, né? E aí eles queriam se aproveitar dos seus dons ou dos seus conhecimentos um pouco acima da média, né? E se aproveitando disso, muitas coisas foram feitas. Umas foi o próprio poder, né, que as pessoas religiosas, que as pessoas de conhecimento espiritual impuseram sobre os demais. Podemos ver daí toda a história, né, da igreja, como foi o domínio, o poder que ela exercia, as decisões, né, tudo passava pela igreja, porque a igreja fazia parte, né, daqueles que tinham o conhecimento e a ligação com Deus, e eles usavam isso a favor deles, né, para colocar um certo medo nas pessoas, né? Foi daí que várias coisas foram impostas aquelas pessoas de fé, né, de pagar valores para a igreja, de doar coisas para a igreja, de pagar penitências, né, por conta de que se não o fizessem, receberiam castigo de Deus, né? Então, as pessoas com conhecimento espiritual, infelizmente, fizeram mau uso desse conhecimento, apesar de uma grande maioria, desde aquela época e até hoje, fazer um bom uso, um excelente uso, né? As casas, as igrejas, as religiões sérias e dirigidas por pessoas sérias, né? Até hoje fazem um trabalho de extrema importância para toda a humanidade, né? No que diz respeito à evolução espiritual, ao entendimento, à mudança de comportamento, à evolução moral, mas sabemos também que muitos fizeram mau uso e fazem mau uso ainda, né? Por isso, Allan Kardec, na sua sabedoria, fez questão de colocar, né, esse tema no Evangelho, porque sabemos que a mediunidade é um dos principais motivos pelos quais as pessoas vêm ao centro espírita, né? Normalmente, as coisas que mais chamam a atenção das pessoas a virem no centro espírita, conhecerem a doutrina, num primeiro momento, na maioria das vezes, não é a própria doutrina em si, querer conhecer a doutrina. A gente sabe, né, por questões históricas, que
salvo, né, aqueles mais evoluídos, mas muitas das pessoas vão ao centro espírita ou procuram a doutrina espírita na hora da dor, né? Poucos aqueles que vêm pelo chamado do amor, né? Infelizmente, né? Porque o ideal é que todos viessem pelo amor, né? Porque Jesus já nos falou, se não for pelo amor, vai pela dor, né? Então, o ideal seria que todos escolhêssemos o caminho do amor. Eu quero conhecer uma doutrina diferente, quero ver como que é, ou eu conheci essa, conheci aquela, conheci essa, gostei dessa e vou segui-la. Mas nós sabemos que a maioria das vezes é pelo caminho da dor. E com isso, quando a pessoa vem, ela está fragilizada, ela está necessitada, ela está no momento de dificuldade, então ela está suscetível de qualquer tipo de orientação, de qualquer tipo de cobrança, de qualquer tipo de desvio de uma conduta considerada normal e cristã, por conta daqueles que detêm o poder e o conhecimento espiritual. Então, por conta disso, acontece ainda, né, dentro das religiões, de alguns se ocuparem desse conhecimento para tirarem proveito próprio, né? Então, a gente no primeiro momento, nós, né, que graças a Deus somos participantes de casas sérias, né? Tanto aqui com o nosso irmão Geraldo, né, com os outros centros aqui da cidade, Cajati, Registro, Pariquera, onde a gente conhece, onde a gente participa, Iguape, né, nosso irmão Marcelo, nós conhecemos os centros, sabemos que são centros sérios. Então, quando a gente fala desse tema, no primeiro momento nossa, mas isso acontece em algum lugar? Sim, se nós formos olhar um pouquinho mais abrangentemente, né? A gente vai ver que acontece ainda, infelizmente. E como a mediunidade, ela é um dos principais interesses das pessoas no início, eles vêm ao centro espírita porque eles querem, né, às vezes estão com um problema ou perderam um ente querido, aí eles querem uma comunicação, ou eles estão com um problema de saúde, querem um cuidado, né, um auxílio. E aí, alguns menos avisados, ou que não entenderam ainda a sua missão, acabam tirando proveito disso, né, e acabam cobrando, acabam pedindo, não, olha, eu não cobro nada, mas se você quiser dar uma doação, se você quiser, né, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, apesar de para nós, graças a Deus, nós não temos históricos regionais, mas a gente tem histórico no Brasil, né? A gente tem, né, coisas que já aconteceram no passado, coisas que aconteceram no passado não muito distante, né? Dentro da própria doutrina espírita, né? Sem falar as diversas outras religiões onde também acontece, né? Então, tem gente que fala assim, os que defendem que pode cobrar, eles falam assim, mas nesse caso, então, ainda não poderia cobrar por nada, porque tudo vem de Deus, né? O conhecimento da medicina, o conhecimento das ciências, da engenharia, né? Aí nós temos que lembrar, tudo vem de Deus, mas vem de Deus para todos. E cada um vai escolher o seu caminho, cada um vai escolher uma profissão, uma ciência para estudar, para se dedicar nela durante um bom tempo da sua vida, se formar naquela ciência e depois colocá-la em prática e automaticamente cobrar, porque ele fez aquilo uma profissão. Então, um médico, ele estuda muito tempo para ser médico e apesar do dom ser dado por Deus, das ciências serem criadas por Deus, ele escolheu aquele caminho da medicina, ele foi buscar aquele conhecimento, ele se dedicou, ele estudou muito, ele pesquisou, e ele então vai se dedicar àquela profissão, né? O que está dentro da nossa legislação. Isso serve para os engenheiros, isso serve para os arquitetos, para os artistas, né, para qual profissão for. Elas estão abertas a todos e elas dependem da pessoa escolher o seu caminho, se formar e cobrar por isso. Prestar um serviço, né, para alguém, para uma empresa, para uma instituição, para o povo e cobrar por isso. A mediunidade não. Acho que eu desliguei. Acho que eu tinha desligado, né? Eu apertei aqui. A mediunidade não. A mediunidade, apesar de, claro, que ela pode sim ser incentivada, ela pode ser estudada, melhorada, desenvolvida nas pessoas. Existem, né, estudos dentro da doutrina espírita de preparação de médiuns, né? Por quê?
Porque médiuns, nós sabemos, né, lá pelo livro dos médiuns, todos nós somos potencialmente médiuns, né? Mas aquele que vai desenvolver e que vai colocar a mediunidade a serviço de algo, ele recebeu uma missão, né? Vamos também lembrar que lá no livro dos médiuns fala que a mediunidade ela é uma missão, né? Então, não é algo que alguém resolva falar assim, a partir de agora eu vou querer ser médium, então eu vou pegar o livro aqui, vou estudar e tal, e vou passar a ser médium a partir de amanhã. Não é assim, né? Nós sabemos, nós que somos espíritos, que estudamos as obras kardecianas, nós que estudamos, né, o livro dos médiuns especificamente, nós sabemos que a mediunidade ela é muito mais do que isso, né? Porque ela envolve, além do dom mediúnico, que, como falei, potencialmente todos temos, mas ela envolve uma preparação, ela envolve uma conduta, né? E ela envolve todo um andamento, né? Mas ela envolve uma coisa extremamente importante, né? E que nós, os médiuns, os mais desenvolvidos, né? Eles têm todo o respeito por isso, que ele envolve alguém fora de nós. Ele envolve uma inteligência espiritual. Porque não é o médium que vai fazer o trabalho, não é o médium que vai curar ou que vai expulsar, né, um espírito, que vai doutrinar, né? Vamos lembrar sempre que é a espiritualidade que estará atuando através do médium. Então isso significa que o médium é apenas um instrumento. Quem estará atuando é um espírito, né? E esse espírito, ele não está à disposição do médium a hora que o médium quiser, ao ponto dele, por exemplo, abrir ali uma tenda e falar, venho aqui que a hora que você quiser eu chamo meu espírito, ele vai curar você e vai curar você. A gente sabe que não é isso, né? As casas espíritas sérias, elas trabalham em dias e horários pré-determinados, porque existe toda uma preparação espiritual que vai fazer com que tudo aconteça, né? Mas nós lembramos sempre, né, do que falava Chico, né? Para nós, o telefone espiritual, ele só toca de lá para cá, né? Então eu não consigo ligar lá para o plano espiritual e falar, manda um espírito bom aqui para me ajudar no meu trabalho, né? Eu consigo sim ter essa conexão e ter a certeza que ele estará, né? O médium ter a certeza, a casa que estará aqui, que estará naquele local, naquele dia, quando a casa faz um trabalho sério, quando ela se prepara, existe toda uma preparação. Nós sabemos isso, né? Quem trabalha na mediunidade sabe. No dia do trabalho mediúnico, os médiums, no dia do passe, né? Os médiums devem se preparar desde a hora que vão dormir no dia anterior, né? Ter uma noite sossegada, uma noite tranquila, passar um dia equilibrado, né? Se preparando durante o dia todo, né? Fazer uma alimentação saudável, né? Procurar ter um dia equilibrado para poder depois vir fazer um trabalho mediúnico, né? O fato até dar um passe, né? Que é um trabalho mais rápido, mais fácil. O médium tem que estar preparado. O médium passista, ele tem que estar em condições de dar aquele passe. Senão, ao invés de ele passar uma vibração boa para o irmão, ele vai passar uma vibração desequilibrada, né? Então é por isso que existe todo um preparo. Agora, se a pessoa faz isso com uma intenção financeira, se uma pessoa usa a sua mediunidade para fins lucrativos, né? Então, primeiro, ele está indo contra a lei de Deus e de Jesus, né? Nós vimos aqui, Jesus acabou de dizer, dai de graça o que de graça recebeste. Porque Deus, quando ele deu a missão de mediunidade para cada um, seja ela de mediunidade passista, seja ela de uma mediunidade de cura, de psicografia, de psicofonia, seja ela de evidência, né? Ou seja ela de uma simples vibração, ele não cobrou nada. Ele simplesmente nos deu e falou, tá, meu irmão, eu vou te dar essa missão porque você merece, porque você precisa desse trabalho para a sua elevação, para o seu engrandecimento e para que você, né, resgate algumas coisinhas que você deixou de fazer lá atrás, né? O livro dos médiuns e várias obras nos falam que o médium, em qualquer instituição, por melhor que ele seja, por mais atendimentos, né, extraordinários que ele faça,
ele não é estrela, ele não é mais do que ninguém. Ele é um trabalhador tanto quanto os outros. E o maior exemplo que nós temos disso foi o próprio Jesus, né? Porque Jesus, ele se colocava em igual a todos os seus irmãos, a todos os seus seguidores, né? Tanto que Jesus falava para os seus irmãos: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. O que falta é a fé, né? Então, todos os trabalhadores são importantes, né? E a partir de que nós entendamos isso, com certeza o trabalho vai ser produtivo, né? Porque a espiritualidade vê, avalia, acompanha os trabalhos, acompanha os resultados, acompanha o sentimento que se coloca naquele trabalho, e a partir daí podemos ter certeza sim de que eles vão nos auxiliar todas as vezes que nós precisarmos dentro do nosso trabalho, né? Agora, se os espíritos vêm e avaliam, né? E vê que aquele trabalho não é sério, vê que aquele trabalho tem outros fins, né? De promoção pessoal, de promoção individual ou de fins lucrativos, com certeza, em pouco tempo, esse trabalho não vai mais obter resultados sérios, né? Pode obter resultados mentirosos, né? Pseudo-resultados, mas não resultados como deve ser, né? A gente não vai citar nome, mas os irmãos sabem, né? De um famoso médium espírita de bastante tempo, né? Que começou trabalhando muito sério, depois começou a fazer mau uso, perdeu a sua missão, né? E mais recentemente tivemos outro caso, né, bastante comentado, que aconteceu a mesma coisa. Então, são as responsabilidades que nós trazemos, né, de lá para cá, e que ao retornarmos para o mundo espiritual, teremos que prestar contas, né? Então, por isso, da necessidade de, em todos os trabalhos que fizermos, estarmos nos doando com grande amor, com grande caridade, com grande afeto, com grande desprendimento, né? Em agradecimento a essa oportunidade bendita que o Deus nos dá, né? Vamos lembrar que a missão da mediunidade é uma forma que o nosso Pai tem de nos de auxiliar na nossa evolução, né? De auxiliar no nosso, entre aspas, pagamento dos débitos adquiridos no passado. Existem várias maneiras, né? Uma delas são os problemas de saúde, né? A pessoa que vem com dificuldades. Outra delas, né, são os problemas sociais, né? São os problemas sentimentais, são o problema financeiro, né? Então, existem várias formas. Há castigo? Não é castigo, né? Vamos sempre lembrar. São ferramentas, são caminhos que o Pai nos oferece quando nós estamos lá, com a nossa aceitação, com o nosso pedido, para que possamos expiar aquilo, né, que deixamos de fazer numa outra oportunidade e que podemos fazer isso. Então, não é justo de forma nenhuma virmos aqui resgatar os nossos erros do passado, numa oportunidade bendita que o Pai nos oferece, e ainda queremos tirar proveito disso, né? Então, a orientação espírita, a orientação cristã é muito clara para nós. Vamos nos doar sem pedir nada em troca, né? Sem esperar a recompensa, né? Mediunidade não é profissão, nem nunca será. Se você ouvir que lá em tal lugar tem lá um médium fazendo trabalho, serviços, seja o que for lá, né? Para conseguir determinados bens, para conseguir determinados anseios das pessoas, né? E cobra por isso, já é um ponto pacífico para que não se vá, tá? Porque já se vê que esse trabalho não é um trabalho, né, pautado na doutrina cristã, certo? Mas se a pessoa fala, não, mas eu quero ir lá mesmo sim, porque lá não é cristão, lá é... Aí cada um, né, tem seu livre-arbítrio para escolher os seus caminhos. Mas se queremos ir pelos caminhos cristãos, pelas orientações de Jesus, pelas orientações de Kardec, através do livro dos médiuns, né? Então nós precisamos ir em casas que trabalham com o coração, né? Que trabalham com desprendimento, com o voluntariado, né? De forma que nós possamos sim entender que ali tem um trabalho sério. E inclusive
é bom lembrar e ressaltar que auxílio, ajuda em todos os trabalhos são sempre bem-vindos, né? Então, todo aquele que quiser colaborar na obra do Mestre Jesus, que quiser colaborar na obra, né, das obras das casas, são bem-vindos, né? Desde que venham sempre com o desprendimento, com a intenção de auxiliar, de ajudar. Porque se formos levar ao pé da letra, né, o nosso corpo que nós adquirimos, né, o corpo físico, vem dos nossos pais, mas tudo que o compõe, e o principal, que é o lado espiritual, também vem de Deus, também é um presente de Deus, né? Se nós temos hoje, né, esses nossos corpos aqui lindos e maravilhosos, é um presente de Deus também, ganhamos gratuitamente, só temos a responsabilidade de conservá-lo. Então, né, como dizia Chico, nós temos que estar sempre à disposição do trabalho do Mestre Jesus, porque até o nosso corpo também nos veio gratuitamente. Então, nós devemos estar de corpo e alma à disposição dos trabalhos espirituais, né? Uma forma de também darmos gratuitamente uma parte de nós, da nossa vida, do nosso corpo, em prol de algum trabalho, né? Porque se o nosso corpo também, essa máquina maravilhosa que funciona perfeitamente, nos foi dada gratuitamente, então, quando ela for, né, quando nós formos requisitados, devemos nos colocar também, né, à disposição. Gostaria de lembrar aqui a todos os irmãos, né, que esse é um assunto tão sério e tão enfaticamente discutido em algumas oportunidades, né, bem importantes da nossa história evangélica, que nós vamos lembrar, né, que lá no passado, Moisés, por exemplo, ele proibiu as atividades mediúnicas, né? Ele proibiu, né? E chamava de outros nomes, pitonisas, adivinhos, né, tal. Mas quando ele proibiu, primeiro que ele sabia que existia, né? Mas ele proibiu justamente porque era feito mau uso. E naquela época eles não tinham ferramentas ou instrumentos para cobrar, para não deixar que acontecesse, né? Então ele achou melhor, na sua força, né, na lei da época, que era, né, uma lei muito impositiva, né, proibir. Porque estavam fazendo mau uso disso. E depois, mais à frente, né, tem todas essas orientações e essas passagens de Jesus para nós nos orientando, né, de que nós devemos fazer todo o trabalho de forma gratuita, orações, né? Antigamente era comum orações pagas, né? Nós temos uma história aí, uma das passagens na Instruções dos Espíritos, daquela rainha da França, né, que ao sair ela deixou inúmeras orações e missas pagas, né? Já contando que com isso ela iria direto para o céu, né? E ela foi surpreendida quando ela chegou e ela não estava no céu. Mas como? Eu paguei pela minha salvação, né? Porque era costume daquela época, né? As pessoas pagavam por isso. E aí ele pergunta: e então quem é pobre não pode ir para o céu porque não tem dinheiro para pagar? Ou então uma oração paga cara para uma pessoa que vai fazer uma oração longa, ela tem mais valor do que uma oração simples com fé e confiança? Né? É claro que a lógica para nós é muito clara, claro que não, né? O que vale na oração é justamente a fé que a pessoa coloca em Deus. É justamente a submissão que nós colocamos em nós quando nós conversamos com Deus, nosso Pai, né? Então, uma prece, ela tem que se partir do coração. Então, é claro, né, o Evangelho fala para isso sobre nós. Uma prece paga, ela não vai sair do coração, porque aquela pessoa que recebeu vai ter o mesmo sentimento que você tem, a mesma necessidade que você tem. Então, é mais um motivo, né, pelo qual não se pode fazer isso, né? Mas era muito comum naquela época, por isso que se falava. Então, nada do que é santo, nada do que é espiritual pode ser tirado benefícios financeiros. E aí nós vamos lembrar, como eu falei, né, que em alguns pontos da nossa história foi comentado sobre isso, né, que quando a gente fala assim de Jesus, a gente lembra de Jesus amor, humildade, Jesus simples, carinhoso, né? Mas alguém pode até falar assim, mas Jesus também tem uma passagem que ele ficou bravo.
Tem uma passagem que Jesus teve lá o seu momento, que é aquela passagem, né, que também está no Evangelho, quando ele expulsou os vendilhões do templo. Os irmãos vão lembrar. Era muito comum também, era a tradição, de que em determinadas épocas, né, próximo da Páscoa, próximo das datas santas, os fiéis iam, né, para Jerusalém para comemorar e tudo mais. E aqueles que queriam tirar proveito da fé, o que eles faziam? O que era comum? Nos templos, né, nas entradas do templo, até dentro dos templos, vender aqueles produtos que eles chamavam de produtos santos, né? Então, a pomba, né, tinha que comprar lá dentro deles. Os cabritos que iam ser oferecidos em sacrifício, tinha que comprar o deles. Se a pessoa tivesse lá no seu sítio o cabrito e trouxesse, não, esse seu não serve, ele não é purificado. Você tem que comprar esse aqui, né? E nós sabemos que isso acontece até hoje em alguns lugares, né? Em que você vai, não, você tem que comprar esse aqui, é daqui, que foi feita uma oração, tal. Então, Jesus, né, no único momento que alguém pode citar, que eu lembro também, de que Jesus ficou, vamos dizer assim, bravo, foi justamente porque não estavam seguindo as suas orientações de respeitar as coisas divinas e estavam querendo tirar proveito. Então, por isso que fala que Jesus expulsou os vendilhões do templo, porque eles estavam comercializando com as coisas divinas, com as coisas espirituais, né? E isso não é permitido. Aí vamos lembrar também, né, meus irmãos, né, fazer um adendo, de que isso não é a mesma coisa do que uma casa espírita, por exemplo, que vende livros, né? Uma casa espírita que faz algumas atividades com fins lucrativos. Porque vender livros, porque isso não é comercializar coisas divinas, né? Isso é dar oportunidade das pessoas lerem. Então, isso faz parte das atividades. A instituição eventualmente precisa promover algum evento para arrecadar fundos, para quê? Para manter a casa, para pagar as contas, para, né? Isso ok. Não está comercializando coisas espirituais. É diferente de trazer aqui um objeto qualquer e falar, irmãos, esse objeto aqui, ele é mágico, ele vai mudar a sua vida, ele se leva para sua casa, coloca lá em tal lugar, né? Aí seria diferente, né? Então, só para a gente deixar claro também isso, porque às vezes alguém pode questionar, mas a casa que eu frequento, tem isso, tem aquilo, vende isso, vende aquilo. Algumas coisas sim, mas a gente não pode vender nunca nada como se aquilo fosse algo que vai trazer um equilíbrio para a sua vida, vai mudar a sua vida, vai curar você de algum problema. O livro até cuida, né? Até cura, ajuda a curar, mas ele depende de que nós façamos aquilo que está escrito, né? Que nós façamos aquilo que está sendo orientado. Então, meus irmãos, essa passagem de hoje, né? De que nós estejamos sempre à disposição, desde o nosso corpo físico que nós recebemos gratuitamente, até os dons que nós tivermos, seja de fazer uma oração, seja de um trabalho mediúnico, de cura, de expulsar espíritos maus, que na verdade não é expulsar, né? Desculpe pela palavra, né? É encaminhar espíritos impuros, né? Porque são todos irmãos, somos todos irmãos. E mesmo os espíritos, naquela época chamavam espíritos maus, espíritos impuros, né? Mesmo esses espíritos que estão momentaneamente em erro, são nossos irmãos. E eles merecem uma luz, um caminho, né? Um encaminhamento, né? Então, para todos aqueles que têm esse dom, vamos lembrar que essa é uma oportunidade bendita que Deus nos dá e nós devemos apenas retornar a Ele, né? Porque nada mais é do que uma oportunidade bendita que nós tivemos, né? Que tem de poder retribuir e de poder ser um trabalhador na seara do Mestre Jesus, na seara de Deus, né? E que assim nós o façamos, então, para que possamos seguir aí na nossa caminhada, entendendo, compreendendo e respeitando sempre as leis do nosso Pai. Obrigado a todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe sempre.